Eu converso agora com a coordenadora da enfermagem e do NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Fernanda Lourenço. E o nosso assunto hoje é a gravidez na adolescência. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Fernanda, a Folha da Região publicou no domingo uma matéria que aponta que houve uma queda na gravidez entre adolescentes, né? A Folha tomou como base os dados do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde, né? Do SUS, do Sistema Único de Saúde, e aponta que em 2000 foram registrados 547 nascimentos de bebês de adolescentes. E em 2010, esse número caiu para 306. O que o município tem feito para que haja realmente essa queda no número de adolescentes grávidas? Nós temos feito um trabalho de prevenção, de promoção de saúde em relação à orientação sexual, tanto ao adolescente quanto aos familiares. Tem uma parceria também muito bacana com as escolas. Então, a escola já tem um projeto também com esse adolescente já há algum tempo, e a equipe de saúde da família, juntamente com o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tem feito essa parceria com as escolas. Então, nós vamos até a escola e fazemos as palestras, as orientações aos adolescentes, ensinamos como faz o uso de preservativos, ensinamos quais são as doenças sexualmente transmissíveis, quais são os riscos, quais são os prejuízos de uma gravidez na adolescência. Bem, isso é muito importante porque muitas vezes os próprios pais tapam o sol com a peneira, né? Falar, não, minha filha é virgem, minha filha não mantém relação sexual. E quando vê, a coisa já tá lá instalada, a menina já está grávida, já tem um bebê, né? Que vai nascer dali a poucos meses. Uhum. E por isso é importante, né? Muitas Exatamente. vezes a menina também tem medo, receio de se abrir com a mãe. Nesses casos, como é que vocês orientam essa adolescente? Ou qual a dica para a mãe, para o pai, para lidar com esse assunto com o seu filho ou a sua filha? Exatamente. A gente observa assim que a adolescente hoje é muito precoce. Então, quanto antes a mãe conseguir ter esse diálogo aberto, poder sentar com a filha, orientar, tirar todas as dúvidas em relação à primeira menstruação, à menarca, né? A primeira relação sexual, levar ao ginecologista, é extremamente importante que leve ao ginecologista, né? Para que ela possa ter a primeira consulta e orientação sexual. Tudo isso é extremamente importante para que ela inicie uma vida sexual ativa. Certo. Então, e a gente já faz essa orientação também na unidade básica de saúde. Um dos trabalhos que a gente tem feito é com os pais e os avós. Então, nós temos os grupos, o NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, trabalha com todas as faixas etárias, não só com adolescente, com criança, com adulto também. Então, nós temos grupos diversos, né, de adulto, de idoso, e nesses grupos a gente também trabalha a questão da sexualidade, de DST, e a gente aborda esse tema também, de quando iniciar esse bate-papo, essa conversa com o filho, com o neto. Então, conta pra gente, a partir de quando a mãe deve ter essa conversa com a filha? Eu acredito que com o mais rápido também, né? possível. A partir dos 9 anos, a gente tem histórico que com 9, 10 anos, tem criança que já tem o primeiro sinal de uma menstruação. E a vida sexual dos adolescentes tem sido cada vez mais precoce? Tem sido cada vez mais precoce. 10 assim, é precoce, mas já existe, já teve caso. De 10 11, anos? Sim, uma criança, sim. Não é nem adolescente. Então, assim, é preocupante, mas 12 anos a gente já teve caso, sim. Inclusive de gravidez? De gravidez. Ai, que triste. Acaba com a raro, mas já teve, Então, coisa. assim, hoje a gente tem feito um trabalho muito bacana, a gente conseguiu reduzir mesmo esse índice. Nas escolas a gente vê que as adolescentes já estão muito bem orientadas. Então, quando nós chegamos para fazer orientação, a gente observa que elas já têm conhecimento do assunto, sim. Ô, Fernanda, e me diz uma coisa, no intervalo a gente conversava, você me disse que hoje o município tem cadastrado no NASF 21 adolescentes grávidas. Isso. Qual é o perfil dessas adolescentes? A maioria das adolescentes, existe na verdade um estudo que o índice de adolescente gestante é quanto menor o grau de instrução, né? E o perfil socioeconômico reduzido, o índice é maior de gravidez. Então, entre carentes e com escolaridade baixa? Baixa.
Porém, a gente tenta mudar essa realidade, até porque nós temos disponível na rede básica, na atenção básica, todos os métodos contraceptivos. Então, nós temos preservativos, temos anticoncepcional, temos a orientação, o trabalho de prevenção. Por isso que nós estamos atuando, tanto nas escolas, nas residências, nos grupos existentes, né? Para que a gente possa conseguir mudar essa realidade. E entre essas 21 adolescentes, qual a idade delas? A gente tem adolescentes de 14, 16, 17 anos. A nossa faixa etária geralmente é de 15, 16, 17, não passa disso. E como é que elas se sentem em relação ao bebê que vai nascer? Como é que elas lidam com isso, Fernanda? A gente observa que é um nicho assim, de insegurança, né? Então é um pouco de insegurança, de medo, né? E elas ficam um pouco confusas mesmo, porque na verdade a gente costuma dizer que parece que para elas é um brinquedo, é o bebezinho, né? Parece que elas ainda estão brincando com a boneca, não caiu a ficha, não sabe a realidade que é ter um filho, né? Na gravidez, na adolescência. E aí entra o nosso trabalho do NASF, da psicóloga, né? Nós temos psicóloga no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a enfermeira com todas as orientações. Então, desde os sinais e sintomas de uma gravidez, aos cuidados com RN, banho, curativo do cordão umbilical. Com recém-nascido. Isso, com recém-nascido. Então, a gente aproveita essa insegurança, né, esse medo, essa angústia dessa mãe para trabalhar desde o psicológico até a parte técnica de como cuidar e de como lidar com essa criança. E a maioria cuida direitinho do bebê ou rejeita? Não, cuida direitinho. No começo, assim, é um risco, né? Toda mulher, independente de ser adolescente ou não, a gente sabe que tem a questão da depressão pós-parto, né? Então, assim, é um risco que todas nós temos, mas elas têm cuidado direitinho. A gente observa que tem um amor maternal, sim. Bem, mas o principal é não deixar acontecer, né, Fernanda? É a prevenção, é não deixar acontecer. E qual dica você dá? Por exemplo, a menina menstrua, como você mesma disse, cada vez mais precocemente, né? Tem criança ainda com 9 anos de idade que já menstrua. E qual é a dica? Menstruou, leve ao ginecologista. Leve ao ginecologista. Às vezes a menina tem apenas um sinalzinho, né? Não chega a ser uma menstruação, um sangramento exagerado, mas um sinalzinho, uma sujeirinha na calcinha. A mãe observou alguma coisa, orienta a filha, né? Olha, filha, observou alguma coisa diferente? Fala para a mamãe. E aí já conversa com a filha e já leva ao ginecologista. Bom, claro que é uma questão hormonal, né? Sim. A mãe também não tem como segurar. Isso. Porque se menstruou, já começa a namorar e do namoro pro sexo é um pulinho, né? Vamos ser claro, como eu disse no começo, não adianta tapar o sol com a peneira. E a partir de que idade a menina pode tomar anticoncepcional? Então, os ginecologistas geralmente orientam há várias idades para tomar o anticoncepcional, né? A mulher, na verdade, está propriamente o corpo formado para uma gravidez após os 18 anos. Mas aos 14, 15 anos já inicia o método anticoncepcional. Depende muito do ginecologista, né? E de que método ele vai estar introduzindo. Então, na realidade, o melhor método anticonceptivo seria o uso da camisinha. O uso da camisinha, até porque ele previne outras doenças e não só a gravidez, né? Tem as doenças sexualmente transmissíveis, isso, que é um trabalho que a gente fala bastante também nas escolas, que não é só a gravidez, e sim as DSTs que também tem bastante, transmitindo muito. Bom, a gente falou das meninas, né, das adolescentes grávidas. E os papais? Eles são adolescentes também? E esses que engravidam as meninas? Sim, a maioria das vezes são adolescentes também. E também nem sabem, né, não tem noção do que vai ter um filho, né? Não. Inclusive nas orientações das escolas, né, quando a gente fala do preservativo masculino, do preservativo feminino, a gente dá a dica para eles, cuidado na hora de você usar preservativo, como manusear esse preservativo, não abre o preservativo com a boca, né? Tem menina que quer segurar o namoradinho, né? E não tem noção do que é uma gravidez, do que é ter um bebê, né? Que é uma coisa para a vida toda, né? Então vai lá e fura o preservativo. Meu Deus! Então assim, não tem noção da responsabilidade que é ter um filho. Então a gente tem trabalhado toda essa questão também com a adolescente. Fura o preservativo para engravidar? Sim. Tem menina que faz isso? Tem menina que faz isso. Tem sim. Então a gente tem trabalhado essa questão também psicológica com os adolescentes. Essa precisa de psicóloga, né? Realmente. Quer segurar o namoradinho e aí faz uma
sacanagem dessa. Meu Deus. Então vocês orientam os meninos também Sim, a tomar cuidado orientamos. com o preservativo para ver se ele está em condições de uso. Isso, usar sempre o seu preservativo, não pegar o preservativo do colega ou da menina, né? Como manusear esse preservativo, como guardar ele adequadamente. A gente faz toda essa orientação nas escolas. Bem, e eles aceitam essas orientações? Como é que é o comportamento deles? Aceitam. A princípio eles ficam meio apreensivos, né? Mas eles aceitam super bem. O pessoal tá super responsável. A gente observou que tem mudado bastante o perfil desse pessoal, desse adolescente. Ô Fernanda, e a partir das orientações de vocês para os pais, para os avós, porque tem muita criança, muito adolescente que mora com os avós, eles também são receptivos, os adultos, em relação a isso? E a gente observa que a gravidez na adolescência antes parece que era tratada como um tabu. Sim. Hoje, como a gente trabalha, como eu disse, com os avós, né, com os idosos também, e a gente tem trabalhado essa questão da gravidez, da sexualidade na terceira idade, é um tema mais aberto também para eles. Então a gente tem conseguido trabalhar legal essa questão da gravidez na adolescência, de como abordar o adolescente com ele também. Bem, e como é que fica a vida dessa mamãe adolescente após o nascimento do bebê? A gente observa que a vida fica um pouquinho complicada, né? Ela perde um pouco o convívio social, a maioria das vezes, quando ela está gestante, a maioria desiste do vínculo escolar, então deixa de estudar. Algumas ficam depressivas porque não aceita a gravidez, né? Então, assim, tem todo um trabalho da equipe em relação a essa gestante. Então, por isso que é importante, o quanto antes, descobrir o que está gestante, né? Então, é importante também que se fale que nas unidades as portas estão sempre abertas. Então, a mulher, independente da faixa etária, ela descobriu que ela está com atraso menstrual, é só procurar a unidade básica de saúde, passar por uma enfermeira, ela mesma pode solicitar os exames de gravidez, e aí nós já vamos estar iniciando a consulta de enfermagem com essa gestante, encaminhando para o ginecologista, iniciando o pré-natal na unidade básica e fazer todo o acompanhamento com a equipe, médico, enfermeira, equipe do NASF. Tá certo. Bom, e aqui na reportagem da Folha da Região publicada no domingo, você disse que esse trabalho realizado nas escolas já atingiu aí 2.500 estudantes. É isso? Isso. E vocês pretendem avançar? Com certeza. Nesse trabalho? A gente tem avançado, a gente tem procurado as escolas têm procurado a equipe também, para a gente conseguir multiplicar ainda mais esse trabalho. Porque cada fase da vida tem que ser respeitada, né, Fernanda? Isso. Criança tem que brincar de boneca, tem que brincar de carrinho, adolescente tem que estudar, né? Tem que amadurecer ainda, para depois pensar em ser pai, pensar em ser mãe, né? Mesmo. Porque a vida da gente é uma resposta biológica também, né? E como você disse, o próprio corpo da mulher só está preparado para abrigar uma criança, para gerar uma criança a partir dos 18 anos de idade, que eu ainda acho que está cedo. Ainda é cedo. Né? Emocionalmente a gente sabe que 18 anos ainda é cedo. Né? Exatamente. Ainda tem muito que estudar, muito que conquistar para depois pensar na maternidade, né? Porque é uma responsabilidade para a vida inteira. É verdade. Né? Bem, tem algum telefone, algum endereço onde as pessoas podem buscar mais informações? Sim, as unidades básicas de saúde, então todas as unidades, nós temos 13 unidades básicas de saúde, que são as UBSs, né? São 35 equipes de PSF, todas as equipes de PSF ficam nas unidades básicas, né? Que ficam nos bairros, e cada UBS tem uma equipe do NASF, são 4 NASFs que se dividem e se revezam nas unidades básicas. Então, é só procurar a unidade que as equipes estão à disposição. E você que é pai, você que é mãe, avô, avó, se tiver aí medo de conversar com seu filho, com a sua filha, não custa nada buscar ajuda, né, Fernanda? Com certeza, nós temos a enfermeira, o médico, a psicóloga. Que vai evitar um problemão. E como a Fernanda falou agora há pouco, não é só a gravidez que tem que ser evitada, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. Tem a gonorreia, tem a sífilis, tem uma infinidade delas que também são contraídas pelo sexo. E vocês também fazem esse trabalho de prevenção às DSTs, né, Fernanda? Isso. A gente trabalha esse trabalho nas escolas também, nós apresentamos. É bastante impactante quando a gente mostra no visual as fotos, né? As imagens para eles poderem ter uma noção do que são essas doenças, os sinais e sintomas.
Então, a gente tem feito esse trabalho, sim. Entre as adolescentes grávidas, há também entre elas as que têm doenças sexualmente transmissíveis? Graças a Deus, nós não pegamos nada por enquanto. Que bom, né? Graças a Deus, não. Então tá certo. Fernanda, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você. Obrigada. E até a próxima. Obrigada.